Boa tarde. Começo por agradecer a disponibilidade para participarem nesta pequena conversa acerca do vinho no âmbito do projeto Lisboa Romana Felicitas Iulia Olisipo. É um assunto que é de veras importante para o projeto e para este território que estamos a tratar, e por isso quero, antes de mais, apresentar os nossos convidados, o Sr. Engenheiro Virgílio Loureiro, que é licenciado em Engenharia Agronómica e que tem um doutoramento em Microbiologia e foi docente também no Instituto Superior de Agronomia. Exatamente. Também agradecer ao Sr. Professor Carlos Fabião, Obrigado. Que é arqueólogo, que é professor universitário e doutorado em Arqueologia e que tem desenvolvido muitos trabalhos nesta área relacionada com o vinho, em particular com os contentores anfóricos, que tem bastante trabalho publicado, e também sobre o vinho, do modo geral, enquanto tema. Este é um assunto que nos traz aqui e que é um assunto muito rico para toda a história da humanidade e que, portanto, cobre toda a transversalidade da existência e da evolução humana. E, portanto, eu começaria provavelmente por perguntar ao Sr. Engenheiro o que é isto do vinho? É uma bebida? É uma poção? É um refresco? É um medicamento? O que é que rapidamente nos pode dizer sobre o que é o vinho? Eu acho que é isso tudo que acabou de dizer, mas eu acho que há uma maneira muito simpática e que explica bem o que é o vinho, dito por um filósofo do século XX, falecido agora há muito pouco tempo, Roger Scruton, que dizia que vinho é civilização. Pura e simplesmente. Vinho não é um símbolo da civilização, é mesmo civilização, porque o vinho, que teve um percurso do Oriente para o Ocidente em toda a bacia mediterrânica, nunca vinha só nesse percurso isolado do resto. Trazia tudo o resto. Trazia a religião, trazia as técnicas de vinificação, trazia as técnicas vitícolas, trazia as técnicas de fabrico dos depósitos de fermentação e de armazenagem, trazia o ritual do consumo, trazia a baixela, trazia tudo. Ou seja, o vinho é civilização. E agora perguntava então ao professor Carlos Fabião, existe de facto um vinho romano? Quando se fala o vinho romano, um vinho à maneira romana, existirá mesmo de facto essa classificação? Será possível chamar-se a um determinado tipo de vinho como um vinho romano, ou estaremos um pouco a extrapolar quando fazemos este tipo de classificação? Há um vinho romano, em termos genéricos, talvez da mesma forma em que podemos dizer que há um vinho europeu. Ou seja, a Europa produz vinho, dentro da Europa há muitas zonas produtoras distintas, há castas distintas, há tradições de viticultura distintas, e é isso também que existe no Império Romano. Existe uma variedade de situações, conhecemos por referência literária algumas castas, não sabemos muito bem, em muitos casos, a que é que correspondem em termos, mas isso, enfim, é mais o tema do meu querido amigo Virgílio Loureiro, a que é possível, efetivamente, recuperando o ADN antigo, conseguir chegar a qualquer lugar nesse sentido, mas diria que, nesse aspecto, estamos ainda na infância da arte. Agora, uma coisa é certa, e esse é talvez o prodígio mais fascinante daquilo que se pode chamar um modo alimentar de matriz mediterrânea, baseada fundamentalmente em 3 produtos: cereais, oliveira e vinha, mas que tem o aspecto fascinante, justamente para sublinhar o que dizia o professor Virgílio Loureiro sobre a civilização. Reparem, a partir desses 3 produtos, cereais, oliveira
e vinha, fazem-se 3 alimentos transformados. Ou seja, há uma intervenção antrópica de transformação. Transformamos o cereal em farinha, transformamos a azeitona em azeite e transformamos a uva em vinho. Isso é que é verdadeiramente fascinante e é verdadeiramente, diria eu, o tal símbolo da civilização. A forma como o ser humano soube pegar nesses produtos da terra e transformá-los em alimentos distintos, diferenciados. Ou seja, o vinho transforma-se num acumular de conhecimento, não é? E num agente de propagação de conhecimento e de estilo de vida, não é? E portanto, o vinho de que nós estamos a falar, para a época que nós estamos a falar, era um vinho seguramente diferente do vinho atual, não com menos conhecimento, menos enriquecido, provavelmente. O que nos tem a dizer sobre isso, Sr. Engenheiro? Eu gostava de situar o vinho romano no tempo ou na história do vinho mediterrâneo. Já está muito para cá da metade mais recente, porque ele terá começado talvez entre 8, 9, 10 mil anos atrás. E os romanos é 2000, pouco mais do que isso. Já beneficiaram. Portanto, também desse já trazia 6 mil anos de conhecimento, de reflexão, de civilização, ao fim e ao cabo, acumulado. Acha que existiriam colegas seus, enólogos, na época romana, pessoas que já... Existiam com funções perfeitamente definidas, por exemplo, nas ânforas que foram descobertas no túmulo de Tutancâmon, estão lá uma série de registros gravados no barro, onde dizia a origem do vinho, a idade do vinho a partir do reinado do faraó, e dizia o nome do responsável de todo o processo. Portanto, a rotulagem da época egípcia praticamente não tem nada a ver à rotulagem que hoje temos nas garrafas do vinho. Estava lá a informação toda e estava lá o nome do responsável pelo vinho. Portanto, não lhe chamaria enólogos, porque os enólogos pressupõem uma ciência, a enologia. E a ciência da enologia praticamente só começou depois do método científico estar consolidado. Eu diria mesmo que, no caso da enologia, terá começado talvez no final do século XIX, princípio do século XX. Agora, isso não invalida que, por tentativa e erro e por observação, se tenha feito praticamente quase tudo o que temos hoje. Só que hoje sabemos como é que os fenómenos ocorrem e conseguimos explicá-los. E antigamente não. Mas, tirando os vinhos licorosos feitos com aguardente e os vinhos com gás, tipo espumante, que precisam de um depósito fechado, resistente à pressão, para que se guarde a pressão quando há uma refermentação, tirando esses dois casos, eu quanto mais estudo o vinho antigo, mais me convenço que foram os únicos dois que os antigos não descobriram. De resto, descobriram tudo, fizeram tudo. E há referências, não há tantas porque se perderam muitas, mas há referências de vinhas plantadas com castas separadas, com a condição da vinha apropriada ao clima. Porque é que nós vemos, por exemplo, a vinha do centro de Espanha, da Mancha, que é uma vinha tipicamente romana, toda com as cepazinhas muito curtas junto ao chão. Porque é a melhor maneira de defender as uvas
do calor em excesso no pino do verão. Se fossem vinhas muito altas, secavam provavelmente. Portanto, eles fizeram praticamente tudo. Então, sendo assim, professor Carlos Fabião, já conseguimos na época romana, então, ter diferentes tipos de vinho a circular com consciência dessa diferença, sim. diferença de paladar, e de texturas e de experiências em relação ao vinho, não é? E, portanto, já há regiões no Império Romano que provavelmente se afirmam com grandes zonas de produção vitivinícola, que serão mais conhecidas e apreciadas mesmo na época romana. É verdade, mas eu acrescentaria aí alguns matizes. Por exemplo, aquilo que o professor Virgílio Loureiro falava sobre a rotulagem em época romana é omissa na referência aos responsáveis, não é? Tem o tipo de vinho, tem efetivamente a idade, contada normalmente em anos consulares, e há depois, enfim, toda uma série de outras questões que nós encontramos na literatura. Aliás, um passo literário muito usado, inclusivamente inspirando os livros de banda desenhada do Asterix, o Gaulês, que é um célebre episódio de uma obra satírica romana, que é o Satyricon. E o Satyricon tem a descrição do que é o banquete de um novo rico, o banquete do Trimalquião. E aquilo é um chorrilho de disparates. É um chorrilho de disparates que as pessoas levam a sério. Levam a sério sem perceberem que aquilo é uma sátira. Exatamente. Portanto, quando o Trimalquião diz que vai abrir umas ânforas com vinho de 100 anos, quer dizer, aquilo é, obviamente, a sátira à exibição de um novo rico que faz, digamos assim, espavento de coisas absurdas, não é? Inclusivamente no banquete aparecem toda uma série de efeitos cenográficos absolutamente absurdos, não é? Que provocariam o riso em quem o lia na altura, não é? Aquilo não era para levar a sério. Os banquetes romanos não eram assim. Aquilo é a sátira ao banquete que um novo rico está a oferecer. Há, no entanto, um ponto interessante no diálogo do Trimalquião. O Trimalquião diz que carregou umas naves com ânforas de vinho, mas o Neptuno foi-lhe adverso e os barcos naufragaram. Mas mesmo assim não desistiu e persistiu e fez ainda outras naves que carregou com vinho, e daí adivinha a sua riqueza. Portanto, efetivamente, o negócio, digamos assim, do vinho é um negócio importante. É um negócio importante e que, para responder diretamente à sua questão sobre as regiões, há efetivamente regiões persistentes. Uma série de regiões do Mediterrâneo Oriental, das ilhas gregas, etc., que produzem vinho ao longo do tempo e vão exportando sempre. Há depois oscilações naquilo que podemos chamar o mercado global do vinho, com ascensão e decadência, passa a expressão, de algumas regiões. Um dos aspectos mais interessantes e mais importantes, que justamente vamos sublinhando e que é para aí a grande novidade que nós temos neste momento, é que nós tínhamos a noção de que a Lusitânia era produtora de vinho. Produtora de vinho como era produtora, no fundo, de todas as regiões do Império Romano. Neste momento sabemos que no século II e III a Lusitânia é exportadora de vinho. E é exportadora de vinho em grandes quantidades. E, por exemplo, esse é, digamos que, o aspecto mais curioso. Por exemplo, na Andaluzia, na província da Bética, ao longo do século II e III, o vinho lusitano afirma-se e decai o vinho gaulês, que era anteriormente dominante. E sabemos, inclusivamente, que esse vinho lusitano, por causa justamente de algumas marcas em ânforas, parte desse vinho lusitano, pelo menos, vinha aqui do estuário do Tejo. Por isso, enfim, sem querer ser excessivamente irónico, poderia dizer que o vinho de Lisboa é mais antigo que o vinho do Porto e que o êxito exportador dos vinhos portugueses se fez sempre à custa dos franceses.
Quem ficou a perder foram os gauleses em época romana e os franceses em época contemporânea. Mas sobretudo, a grande questão que seria importante sublinhar é esta. Nós assistimos no Império Romano à existência, de facto, daquilo que podemos chamar um mercado global que, objetivamente, não será muito distinto. Isto, obviamente, estamos a falar em consumos diferenciados, não é propriamente o consumo do cidadão da plebe, digamos assim. Há uma situação parecida com o mercado atual. Ou seja, a Lusitânia é produtora de vinho, sim senhor, mas recebe vinho das ilhas gregas, da Itália, do norte da África, da Gália. Seria possível, digamos assim, na cosmopolita Olicipo, encontrar vinhos de todas essas proveniências, passe o anacronismo, da mesma forma que nós hoje vamos a um supermercado ou a uma garrafeira e encontramos vinhos de todo o mundo à venda. Isso não significa que não se produza vinho em Portugal, que não haja vinho muito bom em Portugal, significa apenas que o gosto do consumidor é um gosto cosmopolita e que gosta, naturalmente, de experimentar coisas diferentes. E por isso chegam essas coisas diferentes. Mas esse vinho que é produzido aqui neste território da Lusitânia é um vinho que resulta da influência romana ou é um vinho que já está desenvolvido ou que já existe, não digo no mercado, mas digo para consumo disponível quando provavelmente já existia produção de vinho anteriormente. Não temos dados muito sólidos, digamos assim, mas há uns quantos indícios que apontam nesse sentido. É claro que quando nós falamos em produção de vinho, para falarmos categoricamente de produção de vinho, precisávamos ter assim uma coisa tão interessante e tão espantosa quanto esta adega onde nós estamos. Portanto, quando nós temos um lagar, sabemos que há produção de vinho. Há outras formas indiretas de presumir a produção do vinho. Essas formas indiretas são, por exemplo, variações nas colunas de pólenes que encontramos ao longo do tempo. Essas colunas de pólenes são complicadas, digamos assim, na medida em que não se distingue o pólen da Vitis silvestris, da variante silvestre, da vinífera, não é? Da variante cultivada. No entanto, claro, quando nós temos numa coluna de pólenes, como foi recentemente publicada aqui em Lisboa e que é de facto a grande novidade, um crescimento robusto dos pólenes de Vitis no século II, e sabemos simultaneamente que nessa mesma altura estão a aparecer as ânforas lusitanas que transportavam o vinho nos mercados, só podemos presumir, naturalmente, ainda por cima num contexto de paisagem antropizada, só podemos presumir que aquela vitis que ali está é uma vitis cultivada, não é a variante silvestre. Temos também, em Castro Marim, um conjunto de grainhas de uvas, que são presumivelmente também uvas cultivadas. É claro que se pode dizer uvas não implica necessariamente vinho, é verdade. Por isso é que eu digo que lagares e adegas são informação ou são evidência mais sólida do que propriamente os pólenes ou as grainhas. Temos depois também uma referência, o Estrabão, na viragem da era, usando presumivelmente fontes anteriores, que fala da existência de belos vinhedos no Baixo Tejo. É, digamos que, uma das referências literárias mais concretas, em termos geográficos, embora haja uma outra referência também do Políbio, que fala de vinho barato na Lusitânia. O vinho barato pressupõe abundância do dito, não é verdade? Simplesmente o problema está, o Políbio escreve no século II a.C. E o que é que significa a Lusitânia para um autor grego no século II a.C. é complicado.
significa seguramente o ocidente da Península Ibérica, mas não significa necessariamente aquilo que foi depois a província romana da Lusitânia. Era uma designação genérica que nessa altura os romanos tinham. A Lusitânia era o ocidente, digamos assim, e esse ocidente também na perspectiva romana começa no Estreito de Gibraltar. E, portanto, a Andaluzia, toda a Andaluzia ocidental pertenceria a esse mesmo ocidente e, portanto, quando se fala desse vinho barato, pode-se estar a falar dessa região, onde aí sim existem provas mais concretas, de facto, de uma produção pré-romana de vinho. Agora, claro, isto não quer dizer que de hoje para amanhã não apareça no registro arqueológico aqui da Península de Lisboa uma prova, efetivamente, dessa produção de vinho. Uma das descobertas mais interessantes e mais espantosas, não é? Que penso que já é mais ou menos do domínio público, é ali na Rua de Santa Marta, a existência justamente de um lagar com uma cela vinária que ainda por cima apareceu no âmbito de uma reabilitação urbana, que parece que vai ser um hotel lá, e o hotel, inclusivamente, ao que parece, vai conservar, afortunadamente, as estruturas no local, o que é excelente, não é? Eu diria que saiu a sorte grande ao hotel, não é? Ter o privilégio, na verdade, de poder conservar in situ um lagar romano, não é? Felizmente que esses conflitos entre a arqueologia e a construção e o progresso urbanístico da cidade estão a esbater-se, a desaparecer e a ser integrados, não é? Claro. Porque, no fundo, a arqueologia é um recurso que só vem dignificar as novas construções, não é? Portanto, mas agora aproveitava um bocadinho esta dica, esta retoma à modernidade, em uma situação que ocorreu felizmente há pouco tempo em Lisboa e que vai ser salvaguardada patrimonialmente, para lhe colocar uma questão relacionada precisamente com a maneira de fazer o vinho e de conservar o vinho. Qual é que parecia a melhor forma? É em pipa, em madeira ou em talhas, em cerâmica? Não há isso grande aí não diferença? tenho dúvidas. Na qualidade do vinho? Não há qualquer dúvida. Para um enólogo, quando a vasilha de madeira se começou a impor, tenho a certeza absoluta que a qualidade do vinho baixou brutalmente. E a razão é muito simples. A madeira é, por definição, um material não desinfetável, porque é poroso e não se pode fazer como na talha de barro, que se põe com a boca para baixo e acende-se uma fogueira por baixo para derreter a resina ou o pés velho que revestia o interior da talha. E, portanto, numa talha que era pesgada frequentemente, não tinha que ser todos os anos, mas era pesgada frequentemente, sempre que se fazia essa operação, desinfetava-se e matava-se toda a bicharada que poderia estar no interior da talha. Na madeira, não. Daí que, à medida que um depósito de madeira envelhece, a qualidade do vinho vai sendo cada vez pior. E há até um exemplo muito engraçado, já muito mais recente, provavelmente do fim da Idade Média, que eram as adegas do Mosteiro de Alcobaça, em que tinham grandes torneios, em que cada um tinha um cognome, tinha uma alcunha. Havia a vinagreira, havia o bafiento, havia o formiguento, porque todo o vinho que ia para dentro desses tonéis ou ficava vinagre, ou ficava a cheirar a bafio, ou ficava a cheirar a formigas, que é o ácido fórmico. Portanto, a madeira, de facto, deu uma pancada brutal na qualidade do vinho. Não tenho dúvidas. E hoje continuamos a fazer vinho em Portugal em talhas, felizmente cada vez com mais sucesso. Recuperou-se a tradição desde os romanos das talhas alentejanas, e o vinho nas talhas alentejanas é sempre bom,
pode haver um toquezinho de vinagre, pode haver um defeitozinho, mais por desleixo ou por desatenção de quem o fez do que propriamente por causa do material em que ele é feito. Portanto, eu diria que a vasilha de madeira, a grande vantagem que tinha é que era inquebrável e era muito mais leve. Portanto, poder-se-ia transportar com mais facilidade. Mas, de resto, só tem desvantagens em relação ao barro. Barro esse que começou logo na altura em que a videira foi domesticada e começou a fazer-se vinho. Porque eu não sei se têm a noção que, para fazer vinho, são precisas 3 condições necessárias e suficientes. A primeira é que haja uvas. A segunda, que haja um recipiente. Sem um recipiente não se pode fazer vinho. E quando é que houve recipientes? Quando houve olaria. E depois há uma terceira, que qualquer pessoa do século XXI dificilmente se lembraria. É a inteligência humana. Porque a natureza também faz vinho. Quando há uma trovoada, quando as uvas estão maduras, rebenta com as uvas, elas começam a fermentar nas videiras e acabam em vinagre. A inteligência humana impede que chegue a vinagre. É essa a grande diferença. Do ponto de vista arqueológico, para a época romana, em que é que apostamos? Nas talhas, numa produção mista de talhas já com tonéis também, ou conforme a zona geográfica? É assim, a tradição dos barris, sobretudo barris, chamemos-lhe assim, que são mais conhecidos do que os tonéis, embora também haja tonéis, também há referências a tonéis. Os barris são típicos, sobretudo das zonas centro-europeias. O uso da madeira e está associado até mais às bebidas de cereais fermentados, cervejas, digamos assim, do que propriamente ao vinho. Mas uma coisa é certa, a madeira, o barril, existiu e conviveu com a cerâmica. 2 ou 3 exemplos muito simples. Há muita iconografia daquilo que poderíamos chamar os antepassados dos caminhões de cisterna, que são as grandes barricas montadas sobre uns carros de tração animal, normalmente puxados por bois. E há, inclusivamente, um documento muito interessante, que eu costumo referir muitas vezes, que é a pátria, uma salva de prata com decoração de Castro de Ordiales, na Cantábria, em que tem uma série de motivos figurativos, e um desses motivos figurativos é justamente um desses caminhões de cisterna, passa a expressão, desses carros de tração animal puxado por bois, e está um personagem a despejar uma ânfora para dentro do barril. Outro documento, que esse também constantemente usado, como em termos iconográficos, turísticos e tudo mais, é justamente uma estela funerária de Mérida, que é chamada a Estela da Taberneira, que tem a representação de uma mulher a verter vinho de um barril para dentro de um jarro. Temos também um conjunto de monumentos funerários muito significativos, numa área geográfica, sobretudo interior, que vai desde a zona de Arraiolos até à zona do Algarve, que são representações de barris, com as aduelas marcadas e tudo, portanto não há dúvida nenhuma que são representações de barris, que não é exatamente a mesma coisa das chamadas cupai aqui da zona de Lisboa, que são meios cilindros. O meio cilindro e o barril são coisas, apesar de tudo, distintas. Finalmente, o Jean-Pierre Brun, um dos grandes especialistas do vinho antigo, e não só, e do moderno também, o Jean-Pierre Brun julgou identificar num compartimento da vila romana de Torre de Palma, em Monforte, uma adega de tonéis associada a um lagar. A estrutura que lá está é uma estrutura alongada,
tem efetivamente o lagar numa das extremidades e depois uma estrutura alongada, enfim, praticamente igual a este espaço, e nessa estrutura alongada há uma série de pequenos poios em pedra espaçados entre si. E o Jean-Pierre Brun interpreta aquilo justamente como os apoios de túneis. Mas, infelizmente, a escavação desse espaço é uma escavação antiga, pouco documentada. O Jean-Pierre Brun faz apenas a operação interpretativa a partir das estruturas conservadas. Portanto, com as limitações que tem, e inclusivamente, tradicionalmente, Manuel Heleno, o autor da escavação da vila, e mesmo outros autores posteriores, interpretam o lagar que lá está como um lagar de azeite. Porque esse é um dos problemas que nós temos no registro arqueológico. Estruturalmente, aquilo que normalmente chega, muitas vezes até fora de contexto, ao conhecimento dos arqueólogos são os contrapesos. E estes contrapesos, o contrapeso de um lagar de varas de azeite não é substancialmente diferente de um contrapeso de uma prensa de vinho. E, portanto, a partir do contrapeso, não é fácil dizer se é uma coisa ou outra. Lá está, a questão, o Jean-Pierre Brun argumenta, e com alguma razão, o seguinte: não faz muito sentido, se fosse efetivamente um lagar de azeite, o que é que faz ali o outro compartimento alongado com os tais apoios de pedra? Como é que aquilo joga com um lagar de azeite, não é? Não é muito claro e, portanto, é, digamos, esse o argumento. Eu diria que nós não temos grandes dúvidas que há um momento em que a madeira vence sobre o barro, nos processos de vinificação e de conservação, etc. A dúvida é, efetivamente, quando é que isso acontece. Não temos grandes dúvidas, isso sim, que conviveram longamente o barro e a madeira na antiguidade, conviveram longamente. E o barro também ainda temos utilizado para as famosas ânforas que também serviam para transportar vinho e outros produtos, não é? E neste caso, no caso daqui do nosso território, da zona de Lisboa, até há vestígios de produção dessas ânforas, claro. E mesmo de ânforas também vinícolas para vinho. Também pois, mas lá está, quando nós falamos das ânforas, estamos a ânfora é a garrafa, é o antepassado, digamos assim, da garrafa. É um contentor de transporte do vinho. Não é propriamente o mesmo que uma talha, não é? Que tem características e alcances completamente distintos, não é? E já vamos com a conversa alongada, já estamos quase a terminar, não é? E, portanto, acho que vou passar às perguntas finais e perguntava-lhe, então, Sr. Engenheiro, novamente apelando a uma viagem, neste caso até à modernidade, e após estes milénios todos de maturação e de acrescente a nível de conhecimento sobre o vinho, ao ponto de já existir uma ciência no século XXI e no século XX, que é a enologia sobre o vinho, o que é que nós podemos considerar o vinho que é feito hoje em dia? Já é um produto quase laboratorial, em que há uma fórmula química em que se juntam várias experiências, vários sabores, para, de alguma forma, proporcionar uma experiência diferente às pessoas que o provam? O que diria hoje do vinho ao fim deste tempo todo? Eu diria que há duas perspectivas completamente diferentes. Uma, o vinho industrial, quase como uma commodity, que se compra em qualquer supermercado a 2, 3 euros a garrafa. E depois há o vinho cultura, o vinho objeto de luxo,
em que presentemente se assiste a um movimento de regresso ao passado, com os vinhos naturais, com os vinhos de talha, com a adição mínima ou nula de compostos químicos. Enfim, eu diria que há uma tentativa de recriar e revalorizar o vinho primordial. Daí que hoje países com grande sucesso com o seu património histórico, como por exemplo a Geórgia e a Arménia, têm vinhos em todo o mundo, principalmente os georgianos, por causa do fascínio do vinho primordial. Nós começámos mais tarde, mas o movimento que existe presentemente no Alentejo também vai nesse sentido. E eu conheço várias adegas que estão a ter imenso sucesso a vender os vinhos de talha nos restaurantes gourmet de Nova Iorque e um pouco por todo o mundo. Porquê? Por causa de tentar recuperar o vinho primordial. E eu penso que esse movimento irá continuar. Há uma coisa que falta e que eu e os meus colegas de agronomia estamos a tentar fazer, que é procurar, com base em dados arqueológicos, históricos e científicos da atualidade, tentar recriar os vinhos antigos. Porque há uma questão que me colocam muitas vezes: se o vinho de talha de hoje, que se bebe em qualquer adega tradicional do Alentejo, seria ou será igual ao vinho que se bebia há 2000 anos nas vilas romanas do Alentejo. Mas também a tentativa de construir novos vinhos. Eu fiquei um pouco surpreso quando li agora o seu livro recente, que se falava num vinho azul. Coisa que me deixou um bocado perplexo. Esse vinho azul, é uma excentricidade de uma commodity que tem que ser vendida. Experimentalismos. E provavelmente até teve muito sucesso, mas são aqueles sucessos efêmeros que ao fim de 6 meses as pessoas que o bebiam caem em si e dizem: mas que disparate, isto é contra a natura, estar a beber um vinho azul. E foi a novidade e depois passou de moda. Agora, eu espero que não passem de moda os vinhos antigos que estão agora a ser redescobertos. E mais, uma coisa que me tem levado a respeitar cada vez mais a sabedoria antiga, não a ciência, mas a sabedoria antiga, é que hoje, no século XXI, nos prezamos um pouco o que eram os vinhos do passado. Isso é umas coisas que não prestavam. E eu estou cada vez mais a pensar o contrário. Eles bebiam vinhos muito bons, tinham vinhos fantásticos. E estamos agora a descobrir, pelas técnicas antigas, em que a grande diferença é que era quase tudo na presença de oxigênio, era uma tecnologia oxidativa, e hoje é na ausência de oxigênio, para preservar os aromas, porque o ar é a pior coisa que há para o vinho. Mas eles não tinham os gases inertes, não tinham o sulfuroso para evitar o oxigênio, mas tinham a sabedoria de saber jogar com o oxigênio. E o vinho de talha, se for uma taberna ou onde se faz vinho de talha, ou uma adega tradicional de talhas no Alentejo, vai ver que até ao Natal o vinho, dentro da talha com uma boca enorme, só tem um pano por cima e não azeda, não se estraga. Eles sabiam fazer as coisas. Uma das coisas que temos concluído é que quanto mais contacto com o ar o vinho tem, mais resistente fica a ele. É, por assim dizer, uma vacina. E, portanto, eles, os antigos todos, e eu já não estou só a pensar nos romanos, a herança aqui é praticamente só romana, mas já os georgianos e os arménios, e na Mesopotâmia
ou mais na Anatólia, eles faziam os vinhos todos, e vinhos de qualidade, jogando com o oxigênio. E, por exemplo, meter as passas de uvas, meter o arrobo, ferver o mosto, nós hoje dizemos mosto concentrado. O mosto concentrado não é mais do que o arrobo romano, a sapa ou de fruto. Eles sabiam que se metessem mais açúcar concentrado dentro do vinho, ele já não azedava. Eles não sabiam o que eram bactérias acéticas, mas já sabiam que a partir de um determinado teor de açúcar o vinho não azedava, porque nós sabemos hoje que as bactérias morrem com o álcool. E, portanto, o vinho já não azedava. E havia vinho doce, não era preciso aguardente, era preciso meter mais açúcar dentro do vinho até ele ficar doce. E esses eram os vinhos mais apreciados e os mais caros. Por exemplo, outra coisa que nós descobrimos é que há uma explicação lógica para os romanos valorizarem mais os vinhos antigos, os vinhos velhos. Não com 100 anos, mas, por exemplo, com 10 ou 20 anos. Porque, como eles não usavam sulfuroso, era muito frequente haver uma doença que se chama hoje o cheiro a rato. É um composto químico produzido por algumas leveduras e por algumas bactérias láticas. E que, quando se bebe o vinho, não se nota quando se mete o vinho na boca, mas depois de engolir vem um sabor horrível, que é um composto produzido pelas bactérias e pelas leveduras. Ora bem, isso é muito frequente hoje nas talhas do Alentejo em que não se usa sulfuroso. Mas se nós deixarmos ficar o vinho durante 2 ou 3 anos, desaparece esse cheiro, esse sabor, porque o composto degrada-se. E eu penso que essa é a principal razão porque os romanos apreciavam o vinho velho, que era o que não lhe dava o sabor a rato na boca. E agora, para terminar também, professor Fabião, também lhe vou lançar uma última questão. Eu reli há pouco tempo um artigo que escreveu, salvo erro, em 1998, sobre o vinho lusitano, em que já ensaiou aí uma série de explicações e de informações acerca do vinho lusitano. E a minha questão é, mais de 20 anos depois desse artigo que escreveu, e milhares de escavações e de intervenções e trabalhos arqueológicos feitos entretanto, acha que neste momento o registro arqueológico já tem mais respostas, já consegue sustentar melhor o conhecimento e, por fim, para rematar, também lhe perguntava, na nossa região, portanto, na área de Lisboa, das evidências arqueológicas relativas à vitivinicultura, o que é que salientaria? As evidências arqueológicas, entretanto, descobertas. Sim, nestes últimos anos cresceu bastante a informação. Eu diria que a informação mais interessante, mais relevante, digamos assim, é efetivamente ter nascido a noção da exportação do vinho lusitano. Isso é, digamos, a grande novidade. E uma segunda novidade importante, e que tem tudo a ver naturalmente com o projeto da Lisboa Romana, é sabermos também que uma parte desse vinho exportado era daqui, vinha efetivamente daqui. E por uma razão muito simples, porque nas ânforas de vinho produzidas na olaria do Porto dos Cacos existe, não muito potente, mas existe algum hábito epigráfico, epigrafia de produção, e que consiste na colocação de marcas impressas nas ânforas antes da cozedura. E, portanto, essas marcas impressas funcionam como um indicador seguríssimo de identidade. Ou seja, quando nós encontramos uma marca dessas num sítio qualquer, sabemos que é uma marca do Porto dos Cacos. E, efetivamente, da Andaluzia temos as marcas do Porto dos Cacos. Mas, para além disso também, robustecendo, digamos assim, essa ideia, foi possível fazer um conjunto de análises em amostras
de ânforas lusitanas da cidade de Monígua, que é uma cidade que fica ali a meio do Vale do Guadalquivir, uma cidade romana, com uma grande abundância de ânforas lusitanas, estas ânforas de vinho, e efetivamente a análise química composicional comprova essa ligação à olaria do Porto dos Cacos. Portanto, como nós presumimos que, porque é muito fácil fazer ânforas, fazer recipientes cerâmicos em todo o lado. E, portanto, quando nós temos uma produção de ânforas aqui no estuário do Tejo, a presunção é que se trata de contentores para transportar algum produto fabricado aqui, não para serem exportadas vazias, que não faria nenhum sentido para qualquer outro lugar onde fossem envasadas. Portanto, a partir destes indicadores indiretos, digamos assim, sabemos que efetivamente esta região é uma região não só produtora, mas exportadora de vinho, seguramente durante o século II e III. E digamos que a cereja no topo do bolo foi justamente a publicação da tal coluna polínica aqui da Ribeira das Naus, onde aparece esse crescimento substancial dos pólenes de vitis durante o século II. Portanto, as coisas estão a jogam umas com as outras e são efetivamente interessantes. É claro que nos falta ainda mais, eu diria que seria mais confortável se tivéssemos mais provas diretas de lagares de vinho romanos, com boa cronologia, por aqui. E há também um projeto que está neste momento no seu arranque, que vai pretender justamente trabalhar a evidência vegetal, os macro-restos, não os pólenes, mas os macro-restos, e andar, digamos assim, à procura do que se possa vir a encontrar nesse domínio. Até hoje o universo das grainhas de uvas arqueológicas conhecidas é relativamente reduzido, mas é relativamente reduzido também porque não se tem feito por isso, não se tem procurado, porque obviamente é necessário selecionar os sedimentos nos locais adequados onde se podem conservar essas grainhas, é necessário tratar os sedimentos com crivagens com água, malha fina, etc., para conseguir recuperar essa informação, e esse é o tipo de coisa que normalmente na arqueologia de contrato não se faz. Não se faz porque não há condições para isso. Aquilo que estamos a tentar fazer, um pouco como tentámos e continuamos a tentar com algum êxito para os preparados de peixe, é justamente pedir que quem mexe em coisas dessas recolha o sedimento que nós depois, à medida das nossas possibilidades, trataremos de processar. Muito obrigado. Estamos então por terminada esta conversa. Aproveito mais uma vez para vos agradecer a vossa disponibilidade para participarem nesta conversa e neste projeto, e agradeço também ao proprietário deste magnífico edifício localizado em Lisboa e que é uma autêntica memória daquilo que foi uma das culturas mais importantes deste território, que foi a vitivinicultura, e que ainda hoje em dia é, porque ainda há bons vinhos na região de Lisboa, e o próprio projeto da Lisboa Romana também tem já uma marca de vinho que está lançada. Muito obrigado.